Queridos, quero te convidar a você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 15, verso 1. Lucas, capítulo 15, verso 1, até o verso 7, apenas essa quantidade de versículos, ok? Apenas essa quantidade de versos. Nós vamos falar hoje sobre a parábola da ovelha perdida. Um tema muito importante nessa série de parábolas. Para quem está nos visitando hoje, nós estamos numa série de pregações que se estenderá aproximadamente o início do mês de junho sobre as parábolas de Jesus. E o tema de hoje é a ovelha perdida. Eu vou ler Lucas 15, do verso 1 ao verso 7, baseado aqui na Nova Almeida atualizada, mas você pode acompanhar aí na sua versão bíblica predileta. Bom, assim diz a Escritura Sagrada. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então, Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria. E indo para casa, reúne os amigos e os vizinhos, dizendo-lhes: alegre-se comigo, porque eu já achei a ovelha perdida. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor, a tua palavra é muito santa. Ela é sagrada demais. Lidar com a tua palavra é um encargo muito difícil, Senhor. Porque lidar com coisas santas, coisas sagradas, essa palavra produz fé. Essa palavra produz arrependimento, convida os peregrinos a se juntarem à jornada de Jesus. É a palavra que desperta um coração sonolento, que abre a consciência para o bem, que produz fé e arrependimento num coração às vezes inóspito, árido. Mas hoje nós pedimos a tua graça, Senhor. Pedimos a tua graça para que o Senhor, mais uma vez, pela tua vontade, fale conosco através de gente falha, vulnerável como nós. Me ajude, Senhor. Me ajude a falar da tua palavra, Senhor. Me ajude a comunicá-la. O teu povo, a tua igreja hoje não precisa me escutar. Ela precisa escutar Jesus. Ela precisa ouvir a tua voz. Fala com a tua igreja, Senhor. Fala com o teu povo. Fala conosco hoje. Convoca, Pai, aqueles que o Senhor quer juntar ao rebanho de Jesus hoje. Fala, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo, pedindo a tua graça e o teu Espírito. Amém. Jesus de Nazaré, mais uma vez ensinando do jeito que ele gostava de ensinar, por parábolas. Sim, esse método antigo, essa estratégia didática antiga, que Jesus ensinava aos seus ouvintes, tanto aqueles que eram os seus afetuosos ouvintes, como aqueles que eram seus desafetos. De fato, Jesus fala os mistérios do reino de Deus por meio de parábolas, e a gente sabe disso, são muitas as parábolas, algumas extensas, outras não tão extensas, mas esse era um método, era um meio. Jesus pega coisas do dia a dia, coisas da rotina, do contexto do Oriente Médio, da prática do trabalho, da rotina agrícola, da vida do comércio, para comunicar os mistérios do reino de Deus. E essa parábola em específico, eu podia usar a versão de Mateus, mas a versão de Lucas ela tem alguns detalhes mais importantes, e também Mateus tem alguns outros detalhes que eu vou citar daqui a pouco, mas lembre-se, nesse caso, Lucas traz um dado muito importante. Antes de Jesus começar a ensinar essa parábola,
que é uma parábola que está numa sequência dos perdidos que foram achados. Aqui uma ovelha, depois uma mulher que acha uma dracma, depois aquela parábola que o pastor Guilherme pregou aqui, do filho pródigo, são todos os perdidos que são encontrados. Nesse caso, o texto é muito claro. Jesus, antes de pronunciar o seu ensino sobre essa parábola, o texto traz um detalhe, nos versos 1 e 2. O detalhe é sobre quem são os ouvintes de Jesus. Sim, gente, há pelo menos dois públicos, dois grupos diferentes que estão ouvindo Jesus ensinar. O primeiro grupo, está aí no verso 1, é um grupo formado por publicanos e pecadores. E o segundo grupo, formado por fariseus e escribas. Cada um desses grupos reage ao ensinamento de Jesus de maneira distinta. O texto vai dizer que os publicanos e pecadores se aproximaram de Jesus com um único objetivo: ouvi-lo. Eles só foram a Jesus para ouvir o que Jesus tinha para dizer. O segundo grupo, formado por fariseus e por escribas, não era um grupo que foi ali para ouvir Jesus. O texto diz, no verso 2, que os fariseus e escribas foram ali para murmurar. E ainda o texto preserva o conteúdo da murmuração dos fariseus e escribas. Jesus tem um problema, está aí no verso de número 2. Ele recebe pecadores e come com eles. Sim, gente, Jesus tem um problema. Jesus tem um problema, ele come com pecadores. Jesus recebe pecadores e come com eles. Jesus tem um problema. Bom, o problema na perspectiva dos religiosos, na perspectiva dos fariseus e escribas. Mas vamos lá, quem é o grupo número 1 que se aproxima de Jesus para ouvir o que Jesus tem para ensinar? O grupo número 1 é formado por publicanos e por pecadores. Quem são os publicanos? Ora, já falei sobre isso em algumas séries aqui, em algumas pregações, mas é sempre bom frisar. Os publicanos eram cobradores de impostos, mas não eram qualquer tipo de cobrador de imposto. Os cobradores de impostos, no caso os publicanos, eram, por natureza, judeus, membros da comunidade de Israel, mas que na hora de cobrar os impostos, representavam o império que os dominava, no caso o Império Romano. O Império Romano, de maneira muito conveniente e estratégica, elegia entre os judeus gente interessada a prestar serviços para o império na cobrança abusiva de impostos, no caso impostos cobrados sobre os judeus, e claro, em contrapartida, eles teriam uma belíssima comissão, mas uma comissão que vinha a um custo. Qual o custo? O custo de serem tratados como traidores diante da comunidade. Era uma negociação complexa. Imagina, você recebe um convite do império, o império fala: eu quero que você cobre impostos dos seus irmãos judeus, isso vai ter um ganho, você vai ganhar uma graninha, vai ficar rico. Em contrapartida, a sua reputação acabou. Os judeus e os seus compatriotas vão tratar você como um traidor. E essa era a imagem do publicano. O publicano era o traidor da pior estirpe, na perspectiva do povo judeu. Por outro lado, observe, nós temos os chamados pecadores. Ué, mas os escribas e os fariseus não eram pecadores? Não, também eram. Mas na perspectiva do povo judeu daquela época, na perspectiva dos religiosos, o pecador era todo aquele judeu que não era muito afeito aos ritos, às práticas da lei judaica, ou da Torá, ou da halahá judaica, das práticas e ritos regulamentados pelos fariseus e pelos rabinos. Eram os chamados pecadores, pecadores porque não eram muito dados às purificações rituais, aos usos e às normas rigorosamente estabelecidas pelo consenso comunitário dos judeus. Eram pecadores, pessoas ordinárias, secularizadas demais, pessoas que não eram muito dadas às práticas religiosas convencionais dos judeus. Bom, por outro lado, Jesus também tem como ouvinte, mas não eram ouvintes interessados na mensagem de Jesus, mas eram ouvintes que estavam ali atentos, observando como esses pecadores interagiam com Jesus, os fariseus e os escribas. Bom, para quem não sabe, os fariseus foram responsáveis por um importante movimento na antiguidade judaica, quando eles foram os responsáveis pela promoção da lei de Deus aos judeus comuns e a interpretação da lei. Não somente isso,
Geralmente Jesus, quando admoesta os fariseus, ele faz isso num par. Ele admoesta os fariseus e os escribas juntos. Por que isso? Porque se por um lado os fariseus eram os intérpretes da lei, os escribas eram os responsáveis por fazer cópias da lei. E essas cópias eram distribuídas nas sinagogas, tornando a lei de Deus acessível ao povo comum. Lembrando que antes dos fariseus e dos escribas, quem detinha a cópia e interpretação da lei era a classe sacerdotal. Logo, a lei ficava restrita a essa classe. Os fariseus são responsáveis por um tipo de proto-reforma protestante, vamos dizer assim, popularizando e tirando cópias da Bíblia para o povo comum. Sim, os fariseus e os escribas eram aqueles que detinham o manuseio das escrituras, a interpretação da Bíblia, e por isso tinham um grande poder religioso sobre o povo. Mas são esses mesmos que não estão diante de Jesus como os pecadores e publicanos, os iletrados, os relapsos nas suas práticas religiosas, que estavam ali ouvindo atentamente o ensinamento de Jesus. Não, eles estavam ali para contestar Jesus. E uma das acusações era que Jesus recebia pecadores e comia com eles. E aí Jesus, claro, de maneira muito genial, e essa é uma parábola, como algumas que Jesus faz uso, que começa com uma pergunta, com uma provocação. Gente, esse uso da pergunta é uma arte muito antiga na didática judaica. Os judeus, desde a antiguidade, e os rabinos faziam amplo uso desse recurso. A pergunta ela tem uma função até hoje, confirmada pela psicologia da educação hoje, da aprendizagem. A pergunta tem um poder, o efeito de produzir uma espécie de conflito cognitivo e abrir o ouvinte à possibilidade de uma outra percepção sobre um problema que ele não tinha antes. E os judeus amam fazer perguntas na hora de ensinar. Há até uma piada judaica que diz o seguinte, que um judeu perguntou a outro judeu, por que que você, não, um gentil perguntou a um judeu, por que que o judeu sempre responde uma pergunta com outra pergunta? E a resposta do judeu foi, quem foi que te falou isso? Jesus usa a mesma tática. Verso 4, qual de vocês é o homem que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? É uma pergunta. Essa é uma das muitas parábolas que Jesus começa com uma pergunta provocativa. E Jesus agora quer dar uma resposta aos piedosos, os hassidim, os piedosos, os fariseus e os escribas. Jesus, então, explica para eles por que ele recebe pecadores. Por que Jesus come com pecadores? E a resposta de Jesus vem em forma de parábola. E a parábola começa com uma linguagem muito familiar para os judeus na época de Jesus. Sim, Jesus começa dizendo que o homem tinha 100 ovelhas. Essa é, obviamente, a descrição de um pastor. A linguagem pastoril, ou a teologia pastoril, ou a teologia do pastor, é uma linguagem extremamente comum no Antigo Testamento. Em vários textos, o Antigo Testamento usa essa linguagem para se referir ao governo de Deus sobre Israel, como um grande pastor que apacenta as suas ovelhas. Claro, a gente lembra lá na hora do Salmo 23, o Salmo do pastor, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Lembramos também de inúmeros textos, mas eu vou citar alguns. Jeremias 23, Deus falando, ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, se referindo aos reis de Israel, que governavam mal o povo de Deus. E aí Deus diz em Jeremias 23:3 que Ele mesmo se tornará o pastor de Israel. Eu mesmo recolherei o remanescente das minhas ovelhas de todas as terras para onde elas forem dispersas e as farei voltar aos seus apriscos. Em Isaías 40, verso 11, na mesma linguagem, Deus diz que como pastor, Ele apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os seus cordeirinhos e os carregará no colo. As que amamentam, Ele guiará mansamente. Isaías 53, um texto que eu preguei aqui também, falando sobre o servo sofredor, que não tinha beleza nem formosura, uma antiga e importante profecia sobre o servo Israel, que se encarna na pessoa do Messias, que depois vimos é Jesus de Nazaré, diz que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada uma se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Irmãos, a parábola de Jesus, apesar de ser curtinha, 4 versos, somente 4 versos, divide essa parábola também em 4 atos.
4 cenas. Atenção, uma busca, um encontro, um retorno e uma festa. Basicamente é essa descrição da parábola da ovelha perdida. Você ouviu isso? Uma busca, um encontro, um retorno e uma festa. Que sugestivo. Que sugestivo. Esse padrão é um padrão muito sugestivo. Um pastor que sai em busca de uma ovelha perdida, que encontra a ovelha perdida, que retorna com a ovelha encontrada, que não é mais perdida, e faz uma festa. Que ciclo sugestivo. Então vamos falar de cada uma dessas cenas, vamos falar da busca. Sim, vamos falar da busca. Verso 4. Qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Ô, gente, o homem não era tão pobre assim. Ele tinha um número razoável de ovelhas, ok? Ele tinha um número que, de acordo com os estudos bíblicos sobre a cultura da época, não era dos mais ricos, mas também ele não era dos mais pobres. Ele tinha 100 ovelhas. E por que prestar atenção e por que dedicar tanta energia e trabalho para recuperar apenas uma delas? Porque o pastor simplesmente não ignorou a ovelha perdida. Por que ele simplesmente disse, olha, quer saber, eu tenho 99 aqui, talvez algumas já estão até prenhas, deixa essa ovelha se perder. Mas o que Jesus está tentando ensinar, e o que parece vai ficando cada vez mais evidente quando estudamos a cultura do pastoreio, ou a cultura pastoril de Israel, é que não há ovelhas desprezíveis. Não há. Ao contrário, na medida que estudamos a linguagem do pastoreio, a cultura do pastoreio no antigo Israel, e eu quero lembrar a vocês que Israel tinha os seus líderes tratados como pastores, e o próprio Deus diz que vai ser o pastor, e nós temos um pastor que compôs um salmo do pastor, que se tornou rei de Israel, o rei Davi, que foi pastor, depois virou rei, e escreveu o salmo do pastor, que é o Salmo 23. Em todos esses textos, nós vemos a cultura do pastoreio e do apacentamento de ovelhas era uma cultura comum em Israel. No entanto, o que é curioso é a diferença entre rebanho e granja. Sim? Você já foi numa granja? Você acha que o dono da granja sabe o nome de todos os frangos que estão numa granja? Olha, o dono de uma granja, ele olha para uma granja, aquele monte de frango, aquilo ali é uma massa de proteína animal que ele precisa abater, ser produtivo na maior velocidade possível, para ele cumprir suas metas, atender seus clientes. Então a relação de um dono de granja é com a maçaroca de frango. Não identificada, todo mundo igual, uniformizado. Mas o pastor não tem essa relação com as ovelhas. O pastor, no sentido clássico do termo, esse ofício da pecuária, do cuidado de animais, um hábito sedentário da antiguidade, é um pouco diferente, por uma razão. As ovelhas, elas têm características biológicas muito específicas, diferente das galinhas, bem diferente. Para começar, o pastor sabe o nome de cada ovelha. Nome, sim, os pastores, no sentido clássico desse tipo de arte, sabia o nome de cada uma das ovelhas. Ele fazia o parto das ovelhas. Ele criava as ovelhas, alimentava cada uma delas. Ele sabe exatamente a manchinha, a malha, a cor, o tipo, o comportamento de cada uma das ovelhas. Vocês vão ver por que isso. Por que o pastor tinha uma relação tão profunda e tão significativa com esse tipo de animal? Por razões que dizem respeito à própria natureza das ovelhas. Bom, veja a linguagem de Jesus. Por que aquela ovelha não podia ser ignorada? E por que o pastor na parábola sai correndo atrás da ovelha perdida? Porque na cultura pastoril, nenhuma ovelha é desprezável. Nenhuma delas. E porque o pastor sente falta da ovelha mesmo, porque tem uma dinâmica social entre as ovelhas que permite ele identificar cada uma delas com os seus respectivos nomes, e ele sabe que ovelhas são muito dependentes umas das outras. Abre a Bíblia, João capítulo 10. Deixa o dedinho na parábola, que a gente vai voltar nela. João capítulo 10. Versículo 1.
Olha que interessante, Jesus de Nazaré falando, olha que legal. Em verdade, lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, ou seja, que pula muro, esse é o ladrão e o salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre o curral, as ovelhas ouvem a sua voz, ele a chama as suas próprias ovelhas pelo nome. Você tem que imaginar que no Oriente Médio, os currais eles eram feitos de pedra e tinham portas improvisadas, que eram flexíveis, geralmente feitas de madeira ou de outra coisa, mas que geralmente eram removíveis, e isso permitia as ovelhas sair. Só que era muito comum que essas ovelhas fossem criadas de forma coletiva. As várias famílias de um vilarejo colocavam todas as ovelhas no mesmo curral. Elas ficavam lá misturadas, os rebanhos misturados. Mas como saber qual era a minha e qual era do meu vizinho? O pastor chegava, começava a chamar, pretinha, pretinha, pretinha. E a voz do pastor faz as ovelhas, por comportamento biológico e por instinto biológico, daqui a pouco eu vou mostrar isso, elas saem do meio daquela mistureba de ovelhas e se identificam com aquele pastor. Quem não é daquele pastor não segue. Não segue. Só as ovelhas que conhecem a voz daquele pastor. Por isso o texto diz, as ovelhas ouvem sua voz, ele a chama suas próprias ovelhas pelo nome, por isso nenhuma pode ser ignorada, nenhuma delas é desprezível, e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, observe, só as que lhe pertencem, vai na frente delas, elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Pelo contrário, se eu chegar lá, um pastor tem as ovelhas, eu começo a chamar pretinha, 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 esquece. A pretinha não vai me seguir. Ela não conhece a minha voz, por mais que eu esteja chamando ela pelo seu nome. Não vai me seguir. Porque se chega um impostor, elas não reconhecem. Mas o pastor, elas reconhecem pelo nome. E reconhecem a voz dele. Mas de modo nenhum, elas seguirão o estranho. Pelo contrário, se ela vê alguém estranho, elas vão fugir dele. Porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus fez esta comparação, verso 6, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. E ele vai explicar mais, verso 7. Então Jesus disse, mais uma vez, em verdade, lhes digo, eu sou a porta das ovelhas. Jesus aqui vai se comparar com a porta e com o pastor ao mesmo tempo, vejam. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará, sairá, achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar, destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Tem uma clara diferença no comportamento do ladrão e do pastor. O pastor não precisa nem ter o trabalho de pegar a ovelha e levar, porque a ovelha simplesmente o obedece. O ladrão não, o ladrão entra, as ovelhas ficam em pânico, ele pega a ovelha, ele leva a ovelha, ele pula pelo muro. O comportamento do ladrão é estranho. É um comportamento anômalo. E a relação do ladrão com as ovelhas é de posse, de apropriação. Ele não tem uma relação, ele não construiu nenhuma relação com as ovelhas, ele só quer tirar proveito das ovelhas, enquanto o pastor não precisa fazer nada disso. O comportamento é previsível, ele entra pela porta, ele chama as ovelhas o seguem, se sentem seguras, andam em grupo, se identificam com o rebanho, vão para o campo, se alimentam, voltam, tudo muito previsível. O ladrão não, o comportamento dele é estranho. Não coaduna com o comportamento e com a voz do pastor. Verso 11, 10, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu sou o bom pastor, verso 11, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor e a quem não pertence às ovelhas, vê o lobo chegando e abandona as ovelhas. É claro, ele não tem nenhum tipo de débito ou relação com as ovelhas. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário, ele não se importa com as ovelhas. Verso 14, eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas, por isso que nenhuma é desprezível. Por isso que nenhuma é desprezível, porque ele conhece as ovelhas, mas não apenas isso, as ovelhas também o conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Verso 16, ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor.
É por isso que não é desprezível. Porque quando o pastor chama, quando a voz do pastor ressoa, as ovelhas desse bendito aprisco reconhecem quem é o pastor de suas vidas. Ok? O pastor está em busca. O pastor começou a sua jornada, tá? Voltando para a parábola, no verso 4, ele vai em busca da que se perdeu até encontrá-la. O pastor não cansa. O pastor está engajado numa missão. Ele tem uma tarefa a cumprir. Ele deixa as 99 e vai em busca da ovelha que ele sabe o nome, que ele reconhece, que ele sentiu falta, e ele está em missão, e ele não descansa enquanto não encontrar a ovelha perdida. Então, o primeiro ato, a busca. O segundo ato, o encontro. Depois que o pastor saiu em missão, tem um momento que o pastor encontra a ovelha perdida. Mas a questão é, em que condições essa ovelha se encontra? Gente, eu tive que ler um artigo de veterinária para dar essa palestra agora, essa pregação. Um texto de um veterinário da Universidade de Toronto, no Canadá, especializado em ovelhas. Tive que ler. Gary Landsberg. Depois pesquisa um artigo dele. Não é cristão, não. Não é cristão, não. Mas o que é interessante é como eu fiquei chocado lendo um artigo veterinário sobre o comportamento de ovelhas. Sim, o comportamento biológico das ovelhas. Como cuidar de ovelhas. Eu achei muito interessante. Primeira coisa, as ovelhas, elas são muito gregárias. Elas são socialmente dependentes. Ovelha, muito difícil uma ovelha conseguir se desenvolver de forma saudável se ela não estiver no rebanho. Muito difícil. Gente, tem nada a ver com Bíblia aqui não, tá? Veterinária, tá bom? Vocês estão comigo, né? Aula de veterinária. Gente, elas são gregárias e possuem um instinto social absurdo. Elas são tão socialmente dependentes que a única defesa que uma ovelha tem, porque, para quem não sabe, gente, a ovelha ela é classificada na veterinária como um animal, uma presa natural. Ela foi feita para ser abatida. Não sei se vocês já viram abate de cordeiro, ovelha, de caprinos. Eu já vi. Gente, é impressionante. O abate de ovelha, a ovelha, quando ela sai do grupo, dispara um processo biológico nela, que ela fica catatônica, ela fica paralisada. E aí, se você pega ela e vai abater, ela não reage, ela não tem nenhum tipo de reação, ela simplesmente foi feita para morrer. Por isso que Isaías 53 fala que Jesus, comparando o Messias, fala que ele foi como ovelha muda perante os seus tosquiadores. Porque a ovelha fica muda, ela não reage. Agora vai abater porco para você ver que delícia. Que coisa mais fácil. Vai abater o porquinho para você ver o berro que dá, o escândalo que ele arruma. Agora a ovelha não. A ovelha tem dispara um processo biológico, ela se deixa abater. É impressionante. É a reação dela, porque a única defesa que ela tem é andar em grupo. Quando ela está sozinha, o dispositivo dela é, eu vou morrer. Ela fica. Entendeu? É simples assim. Agora veja que interessante. Gente, a ovelha é tão socialmente dependente que o instinto dela é se conectar com uma comunidade, com o rebanho. Ela está o tempo inteiro conectada com o rebanho. Enquanto ela está com o rebanho, ela está segura. Se ela se sente ameaçada, ele se movimenta em grupo. Tem uma coreografia para poder impedir o avanço de um predador. E é isso que cria confusão no predador. É a coreografia do grupo, do rebanho. Mas, uma coisa curiosa, uma ovelha, se você mistura rebanho com rebanho, ela só vai ficar com o rebanho que ela tem familiaridade. Se o outro rebanho não é o que ela cresceu, se desenvolveu, ela ignora. É como se nem existisse. Porque ela reconhece todos os membros do seu próprio rebanho. Sim, uma outra característica da ovelha nesse artigo é que as ovelhas tendem a seguir um líder. Eu achei isso interessante. Ou elas seguem o pastor, ou elas seguem um cão pastor, ou elas seguem a ovelha mais esperta. Interessante. Então, ovelhas domesticadas são socialmente dependentes. Não existe ovelha solo, ok? Não existe ovelha solo. Ovelha, por natureza, é gregária, é ligada a uma comunidade, a um rebanho, e depende disso para ter estabilidade, para ter saúde. Agora que eu fiquei chocado é sobre isso. Gente, a ovelha é tão dependente do seu par, do seu semelhante, que existe uma técnica veterinária para acalmar uma ovelha quando ela sai de perto do rebanho. Sabe qual é a técnica? Colocar um espelho na frente dela.
Sim, vou ler na íntegra. A separação do rebanho pode causar estresse e pânico. O isolamento de outras ovelhas pode causar estresse severo e deve ser evitado. Os espelhos podem ser usados na ausência de outras ovelhas. Ela se ilude que está na presença de irmãos. Gente, o estresse do isolamento é tão brutal que a reação da ovelha, quando ela se isola do grupo, ela fica paralisada. Ela fica paralisada, catatônica, desorientada. Completamente desorientada. Ela fica aprisionada no próprio medo, não consegue sair do lugar. Por quê? Por que ela perdeu? Ela perdeu a referência do pastor e perdeu a referência do rebanho. Perdeu a referência da comunidade. Isso é muito sugestivo. Porque vamos pensar bem, a ovelha, o pastor conhece a ovelha pelo nome. Ok? A ovelha conhece a voz do pastor. A ovelha também conhece as outras ovelhas que são membros do seu rebanho. Está tudo conectado aqui, ó. O que é curioso? Deus não trata a ovelha como uma maçaroca de bicho. Não, ele sabe cada um pelo seu nome. O pastor sabe o nome de cada ovelha, tanto que ele sentiu falta de uma. Sentiu falta de uma. Ele, se fosse uma massa uniforme, ele não ia sentir falta. Mas como ele tem uma relação, e como ele nomeia as ovelhas, ele sentiu falta da ovelha. É muito diferente. Por outro lado, é verdade que as ovelhas não são uma massa uniforme de animais. Mas também, por outro lado, a ovelha é dependente dessa comunidade. Ela é gregária. Ela depende de um rebanho. Ela depende de um rebanho. Gente, mas como isso é interessante. Nós vivemos numa sociedade hiperindividualista. Nós vivemos, inclusive, numa sociedade em que crentes hoje estão tentando viver vida isolada, sem comunidade, sem rebanho, sem o cuidado do Supremo Pastor, que é Jesus Cristo, e acham que assim vão ser mais espirituais, vão se orientar melhor, vão dar conta da vida. Pois então, eu vou citar aqui Jesus. Jesus, quando vê aquela multidão lá querendo comer pão com fome, em Mateus 9,36, olha a linguagem de Jesus, gente, impressionante, linguagem de pastor. Jesus, Mateus 9,36. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas. Por quê? Porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Qual é a reação de uma ovelha que se isola do seu rebanho por alguma razão? Ou ela sofreu ameaça de algum animal feroz, ou ela se perdeu por algum motivo, ou ela se distraiu com outra ovelha que achou que era uma ovelha. Alguma coisa aconteceu que ela se descolou do rebanho e se perdeu. Qual é o estado dessa ovelha? Quando o pastor a encontra. Provavelmente o pastor a encontrou completamente catatônica. Ela senta, a ovelha senta, ela simplesmente senta, ela trava. Ela fica esperando ser abatida. Ela fala assim, só é uma questão de tempo um lobo vir acabar comigo. Porque ela não tem mais referência, ela não tem comunidade, não tem pastor, não tem nada que dê segurança para ela. Ela não come, ela fica em alto índice de estresse, um estresse altíssimo, desorientada. Igual muita gente está desorientada por aí hoje. Desagregada, desconectada, sem vínculo comunitário, sem ser chamada pelo nome. Vou citar aqui um artigo para vocês verem como as ovelhas andam por aí no mundo. Um artigo que foi publicado no The Guardian em 2021. O título era: eu tenho 25 anos e me sinto como se esses anos tivessem passado sobre mim. Como eu consigo assumir ou tomar os eixos de volta? É um relato de uma jovem de 25 anos. Veja se você se identifica ou identifica alguém nessa situação. Abre aspas. Ovelhas perdidas. Eu sempre pensei que teria minha vida toda planejada aos 20 anos. Agora, aos 25, ainda estou tentando descobrir quem eu sou ou o que eu quero fazer com a minha vida. É difícil lidar com a pressão de ter que tomar decisões importantes que afetarão o meu futuro e não ter certeza do que quero fazer. Às vezes, me sinto perdido e sem direção, como se estivesse desperdiçando meu tempo. Eu queria ter mais clareza sobre o meu propósito na vida e saber como posso contribuir para tornar o mundo um lugar melhor. É uma jornada difícil, mas eu estou tentando ter paciência e confiar que, eventualmente, encontrarei o meu caminho. Ora, o que é isso aqui? Uma ovelha perdida, catatônica, paralisada, consumida pelo medo. O pico de ansiedade lá em cima,
o desespero diante da finitude. Abraçou um falso projeto de liberdade que dizia para você que tudo dependia de você. Tudo depende de você agora, seu trabalho, seu futuro, sua realização, sua felicidade, depende de você. A gente acha lindo, acha romântico dizer isso para as pessoas, mas isso torna a vida insuportável. Isso faz com que as pessoas se paralisem, se desorientem, fiquem aprisionadas, distraídas consigo mesmo, entretidas com seu próprio pavor. Arrancamos a comunidade das pessoas, arrancamos a fé das pessoas, arrancamos a voz do pastor das pessoas, privamos as pessoas do cuidado de Deus. Mas a jornada não para aí. O pastor sai em busca, encontra a ovelha, mas ele tem que retornar com a ovelha. Ok, vamos para essa cena, verso 5. O que o pastor faz quando encontra a ovelha nesse estado? Apesar que o texto não fala do estado dela, a gente pressupõe pelo conhecimento da ciência. O que o pastor faz? Você acha que o pastor pegou o cajado, deu um tapinha nela assim, e falou assim, vamos embora para casa, sua malcriada, por que você saiu? Tarará, vamos voltar. Malandra, vamos embora para casa, vamos lá pretinha. Não, gente, ela está catatônica, está paralisada, ela não tem força, não tem qualquer condição, ela está pronta para o abate, ela está impotente, desorientada, perdida. Sabe o que o pastor faz? Pega a ovelha, coloca no ombro e volta para casa. Eu não tenho força, eu não consigo, eu não dou conta. Minhas energias acabaram, o dinheiro acabou, os meus sonhos acabaram, gastei tanta energia, gastei dinheiro, fiz faculdade, pós-graduação, fiz um concurso, o que acontece? Acabou a energia. Igor, não dou conta. O pastor pega a ovelha, põe no ombro, de um lado, uma ovelha catatônica, do outro, um pastor, de que diz o texto? Cheio de alegria. Enquanto você está entretido com o seu pânico, do outro lado, o pastor, cheio de alegria. Não é uma cena maravilhosa? Não é uma cena maravilhosa? De um lado uma ovelha catatônica, amedrontada, devorada, consumida pelo medo. Do outro lado um pastor já em festa. O pastor em júbilo, fazendo por você o que você não dá conta de fazer. Fazendo o caminho de volta para casa que você não sabe, o caminho de volta para o rebanho que você não sabe fazer mais. Ele põe a ovelha no ombro e conduz de volta para o seu rebanho. Igor, como eu lido com essas tensões? Alegria. Compartilhe da alegria do pastor. O pastor está em festa, enquanto você está auto-entretido. Enquanto você está completamente desnorteado no seu medo, no seu pavor, na sua insegurança, na sua ansiedade, se consumindo com seus planos, tão pretensiosos de felicidade, e não ouviu ainda a voz do pastor dizendo que ele dá conta de você. Ele te coloca nos ombros e faz por você o que você não consegue fazer por si mesmo. Jesus te conduz de volta ao rebanho, o lugar de segurança, o lugar da partilha, o lugar de ouvir a voz do pastor, o lugar do alimento, o lugar de ouvir, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tua vara e o teu cajado me consolam. Nicholas von Zinzendorf foi um dos grandes teólogos aí do movimento morável, dos movimentos missionários da antiguidade. Ele dizia que a essência do cristianismo não consiste em ser piedoso, mas em ser alegre. Alegria. Alegria em Deus, alegria pela boa nova. Está tudo estilhaçando, pastor. Está tudo caindo aos pedaços. Está tudo caindo aos pedaços. Parece que o meu mundo está desabando. E de repente, em meio a esse cenário, você consegue perceber a vibração do pastor. A vibração, o ritmo, o coração dele, a alegria dele, esbaforido pela busca pela ovelha perdida, mas alegre, consumido de alegria, de júbilo, porque encontrou a ovelha perdida. Na versão de Mateus, dessa mesma parábola, 18:13, diz que se o pastor consegue encontrá-la, em verdade lhes digo, que ficará mais alegre por causa da festa do que pelas 99 que não se desgarraram. Há mais júbilo pela ovelha encontrada, pela ovelha perdida encontrada, do que pelas 99 que estão lá, protegidas, cuidadas, alimentadas. Por isso Jesus está falando lá para os fariseus e escribas. A minha alegria, a alegria de Deus, é pecador que se achega para ouvir.
É gente perdida que se achega para ouvir. É gente que acha que estava desorientada e começa a ouvir a voz do pastor. É você que está aqui hoje, em busca de sentido. Talvez seja até membro da Igreja de Esperança, talvez não, talvez esteja nos visitando, talvez está aqui pela terceira, quarta vez, talvez a sua história é essa história. A história de uma ovelha desgarrada que ouviu a voz do pastor Jesus de Nazaré. Ouviu, se identificou e disse: eu sou desse rebanho. E se conectou a esse rebanho, o pastor dá conta de você. Você está aí, catatônico ainda, tremendo de medo, porque arriscou sua vida, colocou sua vida em risco, se perdeu, se desconectou e agora Deus te coloca numa comunidade. Isso gera senso de pertencimento, gera senso de comunidade, partir o pão, conviver, congregar, ouvir o pastor te alimentar, Jesus te alimentar. E claro, a busca, o resgate, o retorno, e uma festa. Gente, a gente fala de arrependimento e o texto está dizendo que mais vale um pecador que se arrepende do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Eu chamo sua atenção para isso. Arrependimento, a gente acha que arrependimento é aquele ressentimento, culpa pelo pecado, tristeza, vergonha. Arrependimento é vergonha. Não, gente. Arrependimento, tanto em língua hebraica quanto em língua grega, techuvá e metanoia, tem o sentido de uma mudança. É uma mudança de trajetória. O que me impressiona nessa parábola é como que a ovelha está completamente debilitada, completamente perdida em si mesma, incapaz de tomar qualquer decisão sobre si mesma e sobre o mundo, e sobre a vida, e sobre o alimento, a comida, existir, viver. Ela está passiva, vulnerável. E o pastor faz tudo o que ela não dá conta de fazer. Faz por ela tudo o que ela não tem condições de realizar. Até o arrependimento do pecador, o pecador está lá perdido, o pastor vai lá e fala: vou te ensinar como é que faz o caminho. Vem cá, pluque, bota no ombro e vamos caminhando. E ele está em festa. O pastor está em festa. Verso 6, e indo para casa, igual a parábola do filho pródigo, que o pastor Guilherme pregou aqui, recomendo que você escute e ouça, assista, está no YouTube, na playlist dessa série. Vai lá para você ouvir como é que Deus lida com o filho pródigo, que é a parábola que vem logo depois dessas aqui, da dracma perdida e da ovelha perdida. Jesus está falando o mesmo assunto. Verso 6, e indo para casa, reúne os amigos, chama os vizinhos, e ele diz assim: alegre-se comigo, ó filho pródigo, porque eu já achei a ovelha perdida. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. É por isso que Jesus recebe os pecadores. É por isso que Jesus recebe gente como eu e você. É por isso que Jesus recebe, não é os religiosos, não são os sãos, não são os bons, não são os mais intelectuais, não são os mais sábios, os mais competentes, os que têm mais grana. Não, Jesus não tem nada a ver com essa turma. Essa turma é a turma que murmura. É a turma que vai para observar de longe. É a turma que reclama. Jesus lida com gente quebrada, com ovelha catatônica, com ovelha paralisada, esgotada, cansada, exaurida, que não tem mais forças. São esses aí que Jesus vai, e que vão até Jesus, escutar o que Jesus tem para dizer. Gente igual a mim, gente igual a você, quebrada, estilhaçada, mas que precisa do colo do pastor, precisa do apoio, dos ombros largos do pastor, como diz o Estênio Marços na sua música sobre essa parábola. Ombros fartos para carregar a sua ovelha perdida. Por isso Jesus disse em Mateus 18:11, porque o Filho do Homem veio para salvar o que estava perdido. O Filho do Homem veio para salvar o que estava perdido. Eu quero encerrar essa mensagem lendo com você um trecho de Ezequiel, porque esse texto de Ezequiel é impossível você ouvir a parábola de Jesus e os seus ouvintes também, que eram familiarizados com a Torá e com os profetas, ouvirem a parábola de Jesus e não associarem imediatamente a parábola de Jesus com o texto que nós vamos ler agora de Ezequiel, que foi escrito centenas de anos antes de Jesus nascer. Ezequiel 34, verso 10. Vejam que interessante.
Assim diz o Senhor Deus: eis que estou contra os pastores e lhes pedirei contas das minhas ovelhas. Aqui uma referência aos líderes de Israel, os reis de Israel. Farei com que deixem de apacentar ovelhas, e não apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam de comida. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo, Deus fala, eu mesmo, Deus vai assumir esse papel, procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como um pastor busca o seu rebanho no dia que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Eu as livrarei de todos os lugares por onde foram espalhadas no dia de nuvens e densas trevas. Vou tirá-las do meio dos povos e as congregarei dos diversos países e as trarei de volta à sua terra. Vou apacentá-las. Junto aos montes de Israel, junto às correntes de águas, em todos os lugares habitados da terra, deixarei que pastem em bons pastos. E nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Ali elas se deitarão em boa pastagem e terão pastos bons e nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. Buscarei as perdidas, olha que interessante, verso 16, buscarei as perdidas, trarei de volta as desgarradas, enfaixarei as quebradas e curarei as doentes. Mas destruirei as gordas e fortes. Aqui naturalmente Deus está falando sobre a desigualdade em Israel, as gordas e fortes eram os ricos, muito ricos, e ali Deus ia bater os soberbos e os ricos, e ia equalizar a alimentação das ovelhas. Eu as apacentarei com justiça. Verso 23, porei sobre elas um só pastor. Quem que o profeta está vendo? Para onde o profeta está olhando? Para o futuro. O profeta está vislumbrando Deus provendo um pastor para Israel, um pastor para aqueles que estão aliançados com o seu Messias. Porei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. Quem? O meu servo Davi. Claro que Davi aqui é uma referência ao Messias. E ele, o pastor Davi, as apacentará e será o seu pastor. Eu, o Senhor, serei o seu Deus, o meu servo Davi será príncipe no meio deles. Eu o livrarei, eu, o Senhor, farei uma aliança de paz com as minhas ovelhas. Livrarei a terra de animais selvagens, para que as minhas ovelhas vivam em segurança no deserto e durmam nos bosques. Verso 31. Vocês são as minhas ovelhas, ovelhas do meu pasto. Vocês são o meu povo e eu sou o seu Deus, diz o Senhor Deus. Meu irmão, minha irmã, se você é ovelha do rebanho de Jesus, se você é parte desse aprisco, o pastor te conhece pelo nome. Pelo seu nome. Diga seu nome aí baixinho para você, diga seu nome. Disse, fala, pode falar. Falou aí? Não, tem gente que não falou. Fala o seu nome. Só é pensar, não é falar. Fala o seu nome. Jesus te chama por esse nome. O pastor te chama por esse nome. E se você conhece a voz do pastor, você vai seguir o pastor, que não é o pastor que está aqui na frente, não. Esse pastor aqui é pé rapado. É Jesus de Nazaré. O supremo pastor das nossas almas. É Ele, é Jesus, o verdadeiro pastor. Você vai ouvir a voz dele e vai seguir o mestre na jornada. Ele vai te conduzir de volta para casa. Amém? Vamos orar ao Senhor. Coloca a sua vida em oração agora. Peça ao Senhor, Senhor, se você é uma ovelha que estava desgarrada, fala, Jesus, obrigado por me trazer de volta. Se você é uma ovelha paralisada de medo, é hora de confiar na alegria do pastor que te resgata. Se você é uma ovelha que ainda está meio dispersa, fique tranquilo, o pastor vai chegar em você. Confie nele, não confie em você mesmo. Se você tentou ser crente em casa, longe do rebanho de Jesus, está na hora de voltar para casa. Está na hora de você ver ovelhas do mesmo pastor e se alegrar com elas. Se você sofreu abuso de falsos pastores, sofreu abuso de falsos líderes e falsos profetas,
Está na hora de voltar para o rebanho de Jesus de Nazaré. Ele ainda cuida das suas ovelhas e as chama pelo nome. Oh Pai, cuida do teu rebanho. Jesus cuida do teu rebanho, cuida das tuas ovelhas. Se elas estão machucadas, perna quebrada, como disse o profeta Ezequiel, que o Senhor possa atar suas feridas. Que o Senhor possa curar essas ovelhas do medo paralisante, da ansiedade implacável, do cansaço, de tentar dar rumo para si mesmo. Dê bálsamo, refrigério. Que ela se lembre do salmo do pastor, o salmo 23, o Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta. De nada tenho falta, ainda que eu ande para um lugar escuro, medonho, eu não vou temer nada, porque tu estás comigo. Diga isso para ele: tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Jesus de Nazaré, cuida do teu rebanho, cuida da tua ovelha, cuida dessa tua igreja. Não tem ninguém desprezível, Senhor, não tem ninguém desprezível. O Senhor chama cada uma delas assim, e elas reconhecem a tua voz. Apacenta o teu povo, Pai. É a nossa oração, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, prepare-se para a ceia do Senhor. O pastor quer te alimentar hoje. Ele quer te nutrir hoje, para você continuar sendo cuidado por Ele, nesse aprisco. Prepare-se para isso, ore sobre isso.